pessoal, sou José Ortiz, hoje é dia 22 de setembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, FUT, alta hoje de 0,19%, então hoje nós tivemos aqui um movimento, acho que pelos 15 fica até um pouco melhor de mostrar, esse movimento de abertura foi num gap, né? Então a gente fechou ontem próximo a esse ponto, 116.800, hoje já amanheceu com uma alta aqui de cerca de 500 pontos, continua subindo. E aqui nesse ponto vermelho, aqui vocês verão que teve justamente uma 61.8. Então aqui a gente pega dessa pernada, esse movimento de queda, seria justamente aqui esse ponto, pelos 15 minutos chegou a dar entrada. Então foi uma entrada aqui com stop de um pouco acima de 200 pontos, né? Chegou a andar bem, chegou a andar quase 1.000, mas de novo ficando preso aqui nesse ponto. Então aqui do 116.700 pode ser considerado suporte já, lembrando que estamos aqui dentro de uma consolidação maior. Então a princípio o preço deve continuar aqui dentro desse ponto até que rompa esse suporte aqui para baixo ou supere aqui essa resistência no 120.400. Pelo diário, vocês veem também esse movimento de uma maneira um pouco mais clara, que seria aqui esse retângulo, aqui nesse ponto, essa consolidação. E consolidação é complicado, quando parece que vai romper, como foi o caso aqui, força vendedora entra, derruba o preço, parece que vai ir para baixo também, já dá uma segurada, então fica dentro aqui dessas linhas de tendência. Em relação ao Ibovespa, queda hoje de 0,12, deixou este candle aqui, então durante uma parte do dia este candle esteve positivo, né, verde, depois perdeu força. Lembrando que a gente tem aqui esse suporte no 115.300, a princípio deve buscar aqui o suporte e observar como é que funciona aqui. Caso supere esse ponto, aí projeta-se esse retângulo para baixo. Lembrando que já existe também um trap no semanal e no mensal que apontam um movimento de correção um pouco mais forte. Em relação ao dólar, o dólar, já expliquei no dia de ontem, né, que tinha aqui esse retângulo, rompeu para cima, chegou no alvo. Mas agora é interessante mostrar aqui o que parece ser uma nova consolidação aqui nesse ponto. Então a gente saiu dessa consolidação, rompeu, e agora vocês verão aqui praticamente o mesmo movimento. Então aqui seria a parte superior, né, essa resistência, próximo aos 4.941, 4.942. Então aqui a gente já tem alguns toques, principalmente pelo 60 fica mais evidente. E o estocástico aqui também auxiliando um pouco nesse movimento. Aqui o fundo, vocês veem aqui como um suporte nos 4.912. Então são pontos importantes para acompanhar no dólar. Deixando o movimento um pouco mais feio aqui, por exemplo, deixar um trap no tempo gráfico de 15 minutos, pode deixar uma operação com uma simetria interessante. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje, Vale, comentei ontem que estava aqui dentro dessa consolidação, nesses últimos dias eu comentei, movimento forte aqui de venda. Hoje fechou em alta de 0,74, mas aqui é um movimento um pouco complicado, tá? Então, tendência aqui, talvez faça aqui um oco, né? Um ombro, cabeça, ombro aqui nessa região, é um padrão que aparece geralmente em Vale, então esperar para ver. A princípio não tem compra. Qual seria o momento ideal assim para compra em Vale? Aqui eu tenho dois momentos. Seria aqui uma 61.8 no 64,90 se voltasse para cá e deixasse uma operação interessante na entrada. Ou então, caso rompesse aqui essa região dos R$ 70,47 centavos, né, próximo a R$ 70,50. Por quê? Porque já que está numa consolidação, você comprar aqui, o stop fica muito abaixo. Então, quando sobe é ótimo, mas aqui a gente já tem uma resistência próxima, enquanto o stop desse ponto aqui seria praticamente no fundo. Lembrando que aqui a gente também pode ter um suporte no 66,70. Então, mesmo que considerarmos aqui esse ponto como suporte, seria praticamente uma operação 1 para 1, né? Então, numa simetria não tão interessante assim. Próximo ativo, Gol. Gol é um ativo que tinha aqui essa 61.8 nos 8,28 e perdeu, já faz um tempo, várias semanas aqui em queda. Essa semana mostrou que uma reação, mas já praticamente perdendo, né, esse ponto. Importante aqui pelo semanal que vocês vejam, essa barra
Então, próximo aos 5,28 seria a base dela. Essa é uma barra muito forte. Essa daqui é uma barra que engolfou, né, praticamente 3 candles, 3 semanas engolfadas aqui. E o volume dessa barra foi bem expressivo. Então, pelo diário pode ser visto, pelo semanal também, um volume bem acima da média. Então, esse ponto aqui provavelmente tem a defesa. Então, o interessante aqui em Gol é aguardar esse movimento aqui nesse ponto, nos R$ 5,28. Próximo ativo, Carrefour CRFB3. Esse é um ativo que vocês veem aqui um aumento no volume. Então, só ajustar um pouco aqui a tela. Vocês veem aqui esse volume um pouco mais expressivo. Então aqui a gente tem 6 dias praticamente volume dobrado, 2 vezes acima da média, na média. Então o volume tem aumentado nesses últimos dias. E aqui próximo esse fundo anterior. Então mesmo com essa divergência no OBV, na verdade o OBV já mostrando mais queda, uma queda mais acentuada, é interessante que tentou perder a mínima aqui. A gente tem aqui um candle que do dia 5 de maio, em que a mínima foi 8,75, hoje 8,72 foi a mínima deste candle, então deixa engatilhado aqui um trap. Comparando esse fundo anterior, caso haja superação deste candle, trap ativado, ativaria um padrão de compra, que teria aqui como stop superação dos 9,37, stop de 7%, um pouco caro, mas aguardar, né, que tipo de operação surge aqui, caso haja efetivamente essa superação. Em relação ao tempo gráfico semanal, olha o candle que tem deixado. Então, se você compra pelo diário e depois acaba se formando um trap também no semanal, deixa um movimento bem importante, bem interessante. Já que um stop de 7% pode significar, caso confirme no semanal, um alvo bem mais expressivo. Então aqui a gente pegaria um alvo de pelo menos 2 vezes este candle para cima, seria nos R$12, né? Então seria realmente uma operação vantajosa. Falta confirmar ainda a entrada no diário, né? Em relação ao próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu, comentei ontem, né, que estava próximo a essa região de um suporte, perdeu. Então vocês veem esse movimento um pouco mais forte aqui e deve buscar aqui esse fundo. Então interessante deixar um alarme aqui. Caso haja aqui uma recuperada também, fecha aqui assim, pode deixar um trap nesse ponto, nesse fundo anterior. Eu já espero aqui no fundo. Prefiro aguardar aqui no fundo, ver que tipo de candle deixa aqui nesse suporte, para ver se de fato vai ter defesa nesse ativo. Próximo ativo, Minerva, BIF3. Esse é um ativo em que o OBV já mostrava aqui uma correção um pouco mais forte. Então vocês veem aqui o preço, aqui, o OBV aqui nesse ponto, o preço estava aqui embaixo, enquanto que o OBV já perdendo a mínima, o preço acima. Então a gente tem aqui uma divergência, o OBV apontando para baixo, o preço para cima. Então a princípio deve buscar aqui esse fundo anterior, no 7,85. Um outro ponto que também embasa um pouco esse pensamento seria qual? A perda da região dessa 61, né? Então aqui ativou a 61, testou, cabeça do pivô, perdeu, depois perdeu também esse ponto que poderia ser um suporte importante. Poderia, por exemplo, ter ficado lateral aqui, então aqui em cima se formar um retângulo, movimento que não veio, perdeu, então esperar aqui no fundo também nos R$ 7,86. Próximo ativo de hoje, Marfrig. Marfrig é um ativo que tem brigado aqui em cima, né? Então tem dias em que o volume, aqui por exemplo, mesmo nessa queda assim aos poucos, o volume aumentando, chegou aqui no fundo do que seria esse alargamento, volume bem acima da média, depois todo esse enrosco aqui no meio. Então, o que é interessante fazer nesse ativo? Guardar que vem aqui no fundo, aguardar que tente superar aqui o topo. Comprar aqui nesse ponto é complicado. E, inclusive agora já também assemelha ser um oco aqui na parte, nesse ponto aqui do gráfico. Eu, sinceramente, aqui um pouco mais complicado de fazer a operação. Tá? Próximo ativo, BRFS3. Esse ativo aqui já deixa um sinal diferente de Marfrig. Seria aqui justamente o oposto. Se Marfrig já assemelha-se a um oco, aqui aparentemente assemelhando-se a um ocoin.
seria esse aqui o movimento. Um ponto importante é esse volume. O volume nos últimos 2 dias tem sido bem acima da média. Então, isso aqui já chama atenção, um volume que tem subido. Vocês veem aqui que os candles não são tão expressivos quanto o volume. Então, o volume tem sido bem acima da média. E aqui vocês veem praticamente 2 dias com o volume bem acima, enquanto que os candles não mostram esse movimento todo. Pode ser que na segunda já venha um movimento bem mais forte e busca aqui esse topo anterior nos 10,70. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.